Fala aí, meus amigos, vocês estão bom? Então, hoje a gente vai para então mais um vídeo aí. E uma das coisas que eu queria conversar com vocês hoje é sobre um pouquinho dessa continuidade daquilo que a gente estava falando sobre o desenvolvimento masculino, mas não necessariamente desenvolvimento masculino, mas saber lidar com problemas, saber lidar com o sofrimento na nossa vida, né? Quando a cruz vem, a gente normalmente tem essa decisão de se esquivar, de se afastar dos problemas, né, das coisas. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que começar a colocar na nossa mente é que, como é que eu lido melhor com o sofrimento? Poxa vida, eu acho que às vezes lidando com eles de frente, né? E sabendo que os sofrimentos fazem parte da jornada do herói, ou seja, faz parte do jogo, né? Se você for ver, por exemplo, os super-heróis ou as pessoas que você conhece, que tem uma biografia que você conhece e fala, pô, eu gostaria de ser igual a esse cara, você vai pensar, às vezes, na dureza da vida deles, né? E vai ver uma cicatriz, né? E você vai falar, putz, isso daqui é complicado. Mas se você for parar pra pensar de uma maneira um pouquinho mais é, meio poética, você começa a perceber que, cara, a cicatriz dos heróis contam a história deles, né? A cicatriz daquele cara conta a história dele, pô, né? Então, o segredo não tá em se esquivar, mas tá em abraçar essa cruz, né, do sofrimento, né? Porque é isso que tem que ser, né? Quando você quer suportar um sofrimento, você tem que primeiro começar a querer ressignificar ele, né? Você quer começar a suportar ele, a entender ele melhor, e para isso você tem que fazer dele um outro significado. É fazer entender que, cara, esse sofrimento faz parte da nossa jornada do herói. O homem ele tem que passar por certos sofrimentos, né? Faz parte da vida do homem, por exemplo, a conquista da mulher, mas às vezes ela vai te negar, às vezes ela vai te rejeitar. Então faz parte, às vezes, a rejeição da donzela, né? Então, observar e perceber que, cara, caramba, a cicatriz dos heróis, né, contam as histórias deles, né? O próprio Viktor Frankl vai falar no Em Busca de Sentido que uma das maiores tragédias das pessoas que estão querendo buscar, é, às vezes, não necessariamente se livrar dos sofrimentos, mas quando elas estão enfrentando os sofrimentos, é se esquecer de, por exemplo, todas as outras memórias, experiências da vida passada. Ou seja, não necessariamente de uma reencarnação, mas tudo aquilo que elas já passaram na vida delas. Porque, cara, beleza, por exemplo, você hoje tem 25 anos, tá passando por uma coisa muito difícil na sua vida, né? Não rejeitando o seu sofrimento, nem rebaixando ele, mas você tá passando por um sofrimento que, cara, é normal, faz parte da vida. Todos nós vamos enfrentar sofrimentos. Mas e os outros 24 anos de vida? E os outros 25 anos de vida? Você não fez nada? Você não teve nenhum momento onde é que você passou por algum sofrimento? Ah, não, eu tive. Pois é. Então, no momento do sofrimento, o importante é o quê? É resgatar memórias da vida passada, onde é que, cara, você já enfrentou esse sofrimento com muita dignidade e muita coragem, onde é que você foi um homem, onde é que você enfrentou ele com hombridade. E você já pensou, caramba, meu Deus do céu, eu pensei que eu nunca ia estar aqui, eu pensei que eu não ia passar dos 18, e olha só onde é que eu já cheguei, né? O objetivo é começar a fazer você enxergar isso, né? Porque aí você vai começar a entender que, cara, isso daqui é o ciclo da vida, né? Inclusive, por exemplo, a gente pode entender, começar a querer entender o, o sofrimento dessa maneira, como, por exemplo, a fase da vida e do zodíaco, né? Se você tem, por exemplo, 12 signos, né? Você tem 12 meses também. Então, o que que abre é o quê? É a primavera, né? Então, a primavera tá em Áries, e aí o medieval da época tá se preocupando com o quê? Acabou o verno, e ele tá pensando nas possibilidades da vida, da fertilidade da terra, porque ele quer semear novamente, porque ele quer ir trabalhar e quer colher no verão. Então, ele vive a vida intensamente, né? Áries é o início da primavera, então, por exemplo, é o tempo dos novos amores, você sai de casa e se apaixona toda hora, porque, cara, é muito bonito, né? É tudo muito lindo, porque você tá intocado dentro de casa no inverno e você sai e agora, pô, são os novos amores, porque você vê e tá, sabe, as árvores estão começando a ficar coloridas de novo, os pomares estão nascendo, você ouve os pássaros depois de tanto tempo, né? Só que não, nem toda a nossa vida, nem todos os 12 meses são essas paixões da primavera, né? Você vai ter o momento do verão, e aí, cara, você tem que aproveitar o sol. Então, seria a época de uma agitação e do trabalho, não agitação no sentido assim de festa, de festanças, mas assim, de grandes atividades, de grandes agitações, porque o trabalho é mais árduo e você tem essa necessidade de uma vida ativa maior. Então já tem um contraste com a própria primavera, né? Por exemplo, quando o Sol entra em Leão, que é onde é que ele tá, né, é o meio do verão, né? Onde é que, cara,
A única coisa que você conhece é o trabalho. Então, tipo, você tá aproveitando a luz do sol pra trabalhar feito um cavalo. Só que isso te faz o quê? Te faz cansar. Vai te deixar mal, porque a luz do sol te machucou o dia inteiro. Só que daí você volta pra casa e tem o quê? Tem a sua mulher e seus filhos te esperando. Tem a voz meiga e doce dela, que, cara, quando você tá todo estressado, tá todo machucado do trabalho. Só que daí ela tá lá, né? Pra voz meiga dela te derreter, te dar um alento, te dar um pouco de carinho, de amor, né? E beleza, depois você vai dormir com ela. Você também pode brincar com seus filhos. Você vai, sabe, tem tanta coisa boa nessa vida, né? Você percebe que, cara, a vida não é necessariamente só um ciclo psíquico do sofrimento, mas na verdade é um ciclo de entender que, cara, beleza, talvez agora eu entrei na época onde é que a vida me pede isso, né? Então, é, tanto a primavera quanto o sol ali no verão, né? Você começa a perceber que, caramba, nem tudo vai ser pra sempre, né? Você começa a perceber, caramba, realmente, de fato, nem todo o sofrimento é pra sempre. Porque uma hora eu vou estar usufruindo daquilo que eu tô colhendo, ou seja, porque eu vou fazer o pão, eu vou fazer o vinho, né? Então, a nossa vida toda é como uma passagem pelo zodíaco, né? São 12 signos e 12 meses, né? E depois você vai entrar no outono, no inverno, que é uma época bem desagradável, né? Então aqui é a prisão da vida, a gente poderia dizer. Porque você tá intocado dentro de casa, você tá passando por maus bocados, tá tudo nevando lá fora, você não pode sair, tá tendo que conviver com o teu próprio eu, né? Então é a. Cristo nasce em Capricórnio, né? Cristo nasce no começo do inverno. Então. É, é uma etapa onde é que você tá não só intocado dentro de casa, mas você também tá simbolicamente falando aqui, você tá voltado pro seu próprio eu, né? Se antes você saía de casa e convivia com as outras pessoas, você agora tá intocado dentro de casa e tá tendo que conviver contigo mesmo, ou seja, simbolicamente com a tua vida interior, é o desenvolvimento da vida interior, né? Então, você olha, por exemplo, para Capricórnio e fala, pô, é o bode que escala a montanha. Caralho, é Cristo carregando a cruz até o Calvário. Ah, aquário. Ah, é quando o bode chega no topo da montanha, né? E a pessoa agora ela começa começa a perceber, enxergar todas as coisas debaixo. Ela consegue observar todas as coisas já. Aquário é isso, é o topo da montanha. Ou seja, é o fim da tua biografia, é a realização completa da tua biografia, é o meio do inverno, né? O que seria isso senão Cristo na cruz, né? Porque Cristo nasceu e a biografia dele é isso, é morrer. Cristo nasceu para morrer e sem escândalo, mas Cristo morreu para morrer por nós, cara. Então assim, é isso, né? E peixes é o quê? Caralho, é você mergulhar nas águas da sabedoria, é você meio que observar mais do que a cruz, é você observar mais do que, sei lá, essa vida terrena, é você começar a pensar na próxima vida que vem, é o homem peregrino nesse mundo, né? Peixes, por exemplo, rege os pés. Então, o que é os pés? É o homem que anda e anda, anda nessa terra e mesmo assim nunca consegue se realizar. Vocês trabalham, 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 estudam, 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 a gente faz isso, faz aquilo, tem filho, tem esposa, tem namorado, sei lá, faz qualquer coisa, mas a gente nunca se realiza. Isso é peixes, né? É o homem que tá esperando pelo quê? Pela próxima explosão da natureza, né? Então, os peixes é o quê? O final do inverno. Então, você tá esperando pela nova explosão da natureza, que é Ares, cara, que é o quê? A primavera. Olha o contraste do inverno para a primavera, né? Então, o que significa tem a ver com sofrimento? Cara, tem tudo, porque você começa a lidar melhor com o sofrimento, que é observar o quê? Caramba, eu lidei, né? É lembrar de toda a colheita que você passou lá no verão, todos os amores que você amou, todas as coisas que você amou, todas as pessoas que você ajudou, mas também todos os sofrimentos que você enfrentou com o quê? Com dignidade, com hombridade, com respeito, né? E então você começa a entender melhor o sofrimento, assim, entender que, cara, ele faz parte da minha jornada. É, e isso tudo começa a ficar mais rico dentro de ti, porque você começa a observar, caramba, sabe, eu tô começando agora a dar um pouco de nome para os meus sofrimentos, e isso tá sendo um pouco mais bonito. O sofrimento continua, porque não tem como apagar ele da minha vida, não tem como eu negar o sofrimento, eu tenho que carregar essa cruz. E talvez é isso que você tem que entender agora. O momento agora pede isso, o momento pede agora que você carregue a sua cruz, né? E talvez agora você esteja em peixes, ou seja, você está começando a esperar e está começando a ter essa ansiedade pela próxima explosão da natureza, né? Então, é a promessa de vida no teu coração. É por isso que Elis Regina e Tom Jobim cantam isso, né? São as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração, né? Aqui em março é o final do verão e o começo do outono, ou seja, é o começo do verão lá, né? Então, as pessoas estão começando
Aliás, é o começo da primavera lá, né? Então as pessoas estão começando a observar isso, cara. Elas estão começando a se preparar para uma nova etapa da vida delas, entendendo que, cara, nem todo sofrimento é eterno, mas também nem toda alegria dura para sempre, né? Então, é, tudo na vida tem essa ambiguidade e a gente só tem que saber ter esses olhos de artista e ter ouvidos para ouvir, né? E ter olhos para ver, né? E tem que ter esse olhar de artista, né? Então é isso. Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria continue abençoando nossos estudos. Tamo junto. Amém.